Olá, amados do canal Voice Gospel. Quero desejar que a graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Eu me chamo Kaline Vasconcelos e vim aqui trazer uma palavra do Senhor para você, o nosso devocional. A palavra que eu escolhi hoje para a nossa meditação, ela fala de fé. E ela está no capítulo 5 do livro de Marcos, a partir do verso 25, que diz: E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despedindo de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, serei salva. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém, até aí. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui uma ilustração para vocês, por título Fé é Fé, e o resto é resto, que diz o seguinte: trata-se de uma comunidade no interior que estava sofrendo com a falta d'água, a falta de chuva. Há muito tempo não chovia naquele lugar e eles já estavam numa situação grave, pois já faltava alimentos, faltava água para todas as demais coisas que a gente necessita para fazer de água, como lavar roupa, lavar louça, tomar banho, cozinhar. E cristãos que eram, resolveram se reunir na igreja e levantar um clamor ao Senhor, pedindo chuva. E combinaram, todo mundo concordou, combinaram se encontrar na igreja num determinado dia, em um determinado local. E o dia chegou, as pessoas foram para a igreja, foram se reunindo e esperavam que o pastor desse início àquele clamor, quando de repente entra uma criança na igreja, uma menina, e todo mundo olhou. Ela chamava bastante atenção porque ela foi vestida com uma capa de chuva, com bota de chuva e que um guarda-chuva debaixo do seu braço. Aleluia! A fé dela era tão grande que o Senhor ia responder, que ela sabia que ia sair dali debaixo de um temporal, digamos assim. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a fé que nós devemos ter no Senhor. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que apesar de ter tido uma ótica, ela viu Jesus assim com a ótica dos fariseus. Por quê? Eu meditando nesse capítulo, o 33 me chamou a atenção. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se diante dele, de Jesus, e disse-lhe toda a verdade. Temendo e tremendo. Por quê? Naquele tempo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela era considerada imunda, e tudo que ela tocasse ficaria imundo também. Então, quando ela tocou na orla da veste de Jesus, ela temeu, porque ela sabia que ela corria o risco de ser apedrejada. Por isso que ela aproveitou que Jesus ia sendo apertado por uma multidão. Conta nesse capítulo que Jesus ia saindo para a casa deixa eu aqui me atualizar, de Jairo, que Jairo chamou para ir curar sua filha. E quando Jesus voltou o caminho, a multidão apertou ele. E ela falou, ela usou de uma estratégia: eu vou por trás e vou tocar ele por trás, porque se as pessoas me verem, elas não vão deixar eu chegar até ele, elas podem até me apedrejar. Glória a Deus. Mas a fé dela foi tão grande, tão tremenda, que do Senhor saiu virtude. E mesmo ela sem ter tocado no corpo dele, ele sentiu isso. Eu acho linda a versão de Lucas, no capítulo 8, versículo 46, que Jesus diz: alguém me tocou, que bem conheci que de mim saiu virtude. E ela pensou: meu Deus,
toquei no meu Salvador, ele vai se sentir puro? O que é que ele vai fazer comigo? Aleluia. Mas o Senhor veio para quebrar todas essas regras de fariseus. Ele sabia que o que importava para ele era a fé, era a salvação das ovelhinhas dele. E ele não se limita ao que a gente quer, ao que a gente acha. Ele vê a nossa necessidade. Ela sabia que ele se dirigia a ela porque ela foi curada imediatamente. E ela se dirigiu a ele e contou toda a verdade. Senhor, eu imagino que ela tenha se prostrado, porque ela se prostrou nos pés de Jesus e disse: Senhor, eu não te toquei, eu não te fiz impuro, eu toquei na orla das tuas vestes. Se a gente for ver no livro de Levítico, existe todo um ritual para uma purificação. Então, eu quero te dizer nessa tarde que você tem acesso ao Senhor. Basta você ter fé. Seja lá o que você estiver passando, que seja impossível para você, lembre-se, não esqueça que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele só quer que você creia nele, que você tenha total fé, que se tão somente você tocar na orla da veste dele, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e em secreto você se prostra e diz a ele: Pai, me socorra. Eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor olhe por mim, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso que o Senhor tire meu filho das drogas, eu preciso que o Senhor venha com o seu Espírito Santo, faça um mover no meu casamento, faça um mover na minha família, para que eles te conheçam, Senhor. E você vai ver que se sua fé estiver nele, o Senhor vai te responder, porque ele é um Deus que não mudou. Ele continua operando milagres. Basta que a gente busque a Ele com todo o nosso coração, crendo que pela fé Ele fará coisas maravilhosas. Nessa tarde eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem possa chegar ao teu filho, Senhor, à tua filha, como uma palavra rema, como um bálsamo, Senhor. E se por um momento essa pessoa tiver esquecido, Senhor Deus, que Tu és um Deus de poder que pode todas as coisas, que através dessa palavra, em nome de Jesus, a fé dessa pessoa seja renovada, para que coisas grandes sejam feitas através da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, um grande beijo, um forte abraço. Desejo que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e que você creia que você tem um Deus que pode todas as coisas, se nele você se fortalecer. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Amém.